Olá, pessoal! Começa agora o Momento Papo de Mãe. Você já ouviu falar no conceito dos 1000 dias? É o período que vai do início da gravidez até os 2 anos do bebê. Já se sabe que muito do que acontece neste período da vida vai ser determinante na idade adulta. Um outro termo muito usado agora é epigenética, é a influência do ambiente na saúde e no comportamento dos indivíduos. A alimentação, as doenças, as experiências vividas e os outros fatores juntos podem definir, inclusive, como vai ser a saúde de cada um até lá na velhice. Para falar sobre este tema, convidamos a Taira, mãe do Davi, de 2 anos, e da Helena, de 4 meses, e o pediatra Marcelo Reibicheide. Doutor Marcelo, o que acontece na gestação já vai interferir aí na vida adulta dessas crianças, Sim, né? por isso que a gente dá tanta importância hoje para o pré-natal. A gente começa, às vezes antes do pré-natal, né? Então, quando a mulher pretende engravidar, ela não está grávida, ela pretende, a gente já começa algumas suplementações que até então ela não fazia, já pensando na gravidez. E, Taira, você já tinha ouvido falar desse conceito dos 1000 dias? Foi uma preocupação que você teve na gravidez? Como é que foi? Sim, eu já ouvi falar, porque quando eu descobri que eu estava grávida, eu baixei o aplicativo Baby Center, então todo dia chegava informação nova e como mãe de primeira viagem, a gente quer saber tudo, a gente quer ler tudo, então eu li sim. E eu acho muito importante o cuidado, igual ele falou, quem quer engravidar antes, tomar suplemento, eu fiz pré-natal, tudo. E como foi a sua gestação do primeiro filho? Foi bem tranquilo. Não tive nenhuma intercorrência, só no final, né, que eu tive a desidratação, mas foi bem tranquilo. Até para explicar, porque olha só, a Taira, quando o primeiro filho nasceu, ela estava em turnê, era uma turnê nos Estados Unidos, acompanhando o marido, que é o cantor Hudson, né? Isso. Então, como foi essa história? Você estava fora do país e entrou em trabalho, teve esse problema de desidratação e entrou em trabalho de parto lá fora? Foi, não, na verdade foi assim, eu sempre acompanhei meu marido antes de ter filho nas viagens. E quando apareceu essa turnê nos Estados Unidos, muita gente falou, inclusive ele, não, é melhor você ficar. Só que eu nunca tinha ido para os Estados Unidos. E eu falei, não, eu quero ir. E eles falavam, eles podem mandar você de volta. Eu falei, mas pelo menos eu vou tentar. E eu cheguei, eu entrei e na turnê em Nova York aconteceu, que eu comecei a sentir contração no hotel. E aí a contratante do show, a Marcília, me levou para o hospital. Porque eu estava com muita dor, eu achei que ia nascer, né? Fiquei preocupada. E aí eles colocaram todos aqueles aparelhos e falou que eu estava com desidratação. Puxa. Que eu estava bebendo pouco líquido. Aí me colocaram naquele soro enorme. Só que faltava 3 dias para a gente vir embora. E o médico falou que não. Ele falou, não, você não está autorizada, não pode voltar. E daí a gente acabou fazendo amizade com a contratante e ela me levou para casa dela. E aí você ficou lá até o Davi nascer? Fiquei lá até o Davi nascer. E ele nasceu, foi parto normal? Foi parto normal, minha mãe foi para lá ficar junto comigo. Por isso a importância de beber bastante líquido, a grávida, né, Isso. doutor? Não Sim. pode deixar. A tomar bastante porque ela acabou líquido, ter uma dieta desidratando. balanceada, equilibrada, não é só o líquido, né? Lembrar que tudo influencia para o bebê, né? E esse termo que a gente falou, epigenética, né? Essa história mesmo de como o ambiente também interfere, de tudo que acontece já desde a barriga da mãe? A epigenética, na verdade, é uma coisa que a gente já estuda, já fala há muito tempo, que agora é um termo que está acabando popularizando. Mas antigamente a gente falava muito em doenças da civilização moderna. Então hoje a gente apresenta o açúcar de uma forma muito mais precoce para as crianças, a gente apresenta o excesso de sal muito mais precoce e é uma conta que em algum momento a gente vai pagar. Então são aquelas crianças, adolescentes, que hoje, quem que é a epigenética? Quem são as doenças da civilização? É a hipertensão, é o diabetes, é o aumento de triglicérides. Então tudo que a gente lembrava dos nossos pais começando a cuidar com 50 a 60 anos, no consultório, às vezes, com criança de 15 anos, a gente já começa a ter esse controle. Obesidade, Obesidade. Não, tem criança com pressão alta, né? Com Roberta, várias é mais comum do doenças que a de gente adulto, pensa, né? porque quando a gente fala tem criança com Diabetes. pressão alta, diabetes, parece que é uma coisa que não, é muito comum hoje nos consultórios. Você se preocupa com a alimentação do Davi? Muito, muito. Eu sou aquelas mães chatas que a pessoa vem dar um chocolate e eu falo, ai, não dá agora, né? E é importante mesmo, porque a gente já sabe que as doenças do adulto estão relacionadas com essa infância, né? E até para falar do tema, na verdade, quem são os 1000 dias, né? São os 230 dias em média da gestação, mais os 2 primeiros anos, 770. Então quer dizer que depois de 2 anos eu posso brincar de qualquer coisa?
Óbvio que não. A gente até fala que é muito importante não os 2 anos, mas 5 anos. Por que 5 anos? Porque com 5 anos a gente tem em torno de 85% do desenvolvimento cerebral, que é o que vai reger muita coisa lá para frente. E a gente sabe, né? A Taira comentou, eu sou aquela mãe chata. Não é questão de ser chata, né? Você é a mãe, né? E a gente sabe, né, doutor, que a determinação hoje é não dar açúcar para a criança até os 2 anos, não é isso? Normalmente, de novo, né? Não é que é não dar doce até os 2 anos. Até os 2 anos ele é proibido, mas se você conseguir empurrar com a barriga o resto da vida, torna-se impossível, mas a gente tenta. Por exemplo, tem crianças hoje com 6, 7, 8 meses tomando refrigerante. Refrigerante. Então, não é que com 2 anos o refrigerante é liberado, mas tem que tomar muito cuidado com os 2 anos, com os 3 anos, com os 4 anos. E o excesso de sal também, né? Sim. Precisa moderar aí a quantidade de sal na comida das crianças. Eu acho que tem que lembrar só de uma coisa, né? Eu tenho 43 anos e eu tenho baita cuidado com a minha dieta. Então, eu como pouquíssimo açúcar, pouquíssimo sal. Por que eu tenho esse cuidado comigo aos 43 anos e não vou ter com o Bruno de 10, meu filho mais velho, e com o Theo de 6? Então, é o cuidado que a gente tem que ter do começo até, que nem a Mariana falou, até a velhice. E é uma questão de conscientização mesmo, não só da alimentação, mas também acho que de todos os estímulos, né? Então, por exemplo, a questão das brincadeiras, desse desenvolvimento. O Davi agora com 2 aninhos, ele já está indo para a escolinha, não? Já, ele vai para a escola desde 1 ano e meio. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu preferi colocar ele na escola, né? Então, todo mundo acha bonitinho, porque o Davi come todos os legumes ainda. Ele adora brócolis, couve-flor, cenoura, ele come de tudo. Aí é por causa disso, né? Que a gente incentiva desde novinho, eu não parei de dar uma alimentação balanceada. E você acha que a escola foi legal para ele? Assim? Foi. Ele desenvolveu bastante, ele fala muito. Ele tem 2 anos, eu fui na reunião de pais, a professora, meu Deus, como o Davi fala. Acho que puxou a família do pai, né? Ele vai tudo, fala demais. Olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Até já! O Momento Papo de Mãe está de volta e o tema hoje é a importância dos primeiros 1000 dias do bebê. Doutora, a gente sabe que nesses primeiros anos da criança é importante estimulá-la, porque ela absorve bastante, ela aprende bastante nessa fase. Mas tem que ter um cuidado também para não estressar a criança, não estimular demais também, né? A gente brinca que o bebê é uma esponja, né? Tudo que você vai fazendo, ele vai aprendendo. Mas tem as orientações, então tem os momentos. Então vai ter uma hora que a criança começa a prestar atenção em você, vai ter aquela hora que a criança começa a sentar, tem aquela hora do estímulo, do engatinhar. Normalmente o profissional, nos consultórios, ele vai ensinando, acho que a Taira passou por isso, a gente vai passando para os bebês. Mas é importante, acho que o mais importante, Roberta, é lembrar que existe uma criança na casa, então na hora do estímulo, o estímulo não é quantidade, é qualidade. Então para a gente deixar o celular de lado, para a gente deixar os afazeres de lado, porque você não precisa ficar 2 horas estimulando a criança. Às vezes você faz 10, 15 minutos bem feito e lembrar que o estímulo, na verdade, é uma brincadeira. Então é vínculo do teu filho com você com o teu filho. Você conviver com o seu filho, né? Cantar, não fazer do estímulo uma obrigação. Fazer um estímulo com a criança, porque muita gente acha isso. É um trabalho. Não é um trabalho. Às vezes você dá de mamar pro teu filho, você trocar o olhar com ele, você conversar. Quem já amamentou, infelizmente não tive esse prazer, mas a gente fala esse olhar, essa troca de olhar, essa interação, você está estimulando o teu bebê. Você não precisa, dar de mamar respondendo mensagem. Sim, tem toda a razão, doutor. Inclusive, parte desses 1000 dias é a amamentação, né? Você amamentou? Está amamentando ainda, Helena? Ainda amamento. O Davi, eu amamentei ele até 1 ano e 9 meses, né? Eu estava grávida com 8 meses, ele ainda mamava. Eu não sei nem se pode, doutor. Hoje a gente... Mas já foi. Hoje a gente sabe que existe uma orientação aí dizendo que pode. O próprio Ministério não contraindica desde que seja uma gravidez saudável. O meu ginecologista falava que não podia, mas e para tirar? Falar não conseguia. Então, o Davi, ele mesmo perdeu a vontade, mas a Helena eu ainda amamento, ela está com 4 meses só mamando no peito. Que bom. E a amamentação é determinante para essa criação de anticorpos, de defesa, de tudo, até né? de vínculo, de acho que afeto, falar de amamentação amor, né? Ele é a coisa mais completa que existe no mundo. Acho que o vínculo que a gente comentou, o vínculo com o estímulo. A mãe tendo uma alimentação adequada, então tem que lembrar que a mãe vai passar para o bebê aquilo que ela come. Então tem que ter uma dieta rica hoje, que a gente fala do DHA, de peixe, ter uma dieta equilibrada, não deixar de beber água. Né? Então
para passar também toda essa parte de nutriente. E lembrar que hoje a gente fala no mundo em amamentação exclusiva, ou seja, sem absolutamente nada durante 6 meses. E a partir do 6º mês a gente vai fazendo a introdução gradual. A gente falou sobre alimentação, a gente falou sobre estímulo, mas também tem o afeto nessa fase, o amor, né, que é importantíssimo, que é a convivência, né? As crianças estão acompanhando quando você sai em turnê com o Hudson, as crianças vão junto? Sim, como é que você está fazendo agora? Porque a Helena tem 4 meses, né? Tem 4 meses, eu sempre levo. Eu levo os dois, quando não dá para levar um, eu levo o outro, ainda mais a Helena. A Helena não tem como deixar. O Davi, às vezes, ele não quer ir, aí fica com a minha mãe. Mas eu vou em bastantes shows. O Davi, inclusive, antes de 1 mês, ele foi no show de Barretos. Foi em 2015, ficou em cima do palco com o Chitãozinho Chororó. Ai, bonitinho. Levei todo dia. As pessoas falam que eu sou doida, né? Mas eu levava. Mas aí a família tá junta, né? A família tá junta. Super importante isso, né, gente? Não são os 1000 dias. Eu volto a falar, tenho um filho de 10 anos. Eu acho que a coisa mais importante nos 1000, 2000, 3000, 4000 é os filhos saberem que os pais, tanto o pai quanto a mãe, porque não é só a mãe que cria, hoje é o pai que cria também, tá lá presente, tá junto, vai estimular, vai estar do lado. Acho que é importante a gente estar junto. Até porque não é sempre, né? É só de vez em quando é perto, porque se for muito longe eu não vou. Aí eles devem gostar, né? Eles adoram. Ó, doutor Marcelo, nós temos aqui algumas dúvidas enviadas por quem nos assiste. A Bárbara dos Anjos, de São José dos Campos, pergunta: eu tenho uma filha de 5 meses e o dente dela não sai por nada. Pode ocorrer uma febre acima de 38 graus? O que eu posso fazer? Olha, Bárbara, na verdade, não tem obrigação nenhuma de quando vai nascer esse dente. Não é com 5 meses. O mais comum é a erupção a partir do 6º mês. Mas não tenha pressa, ele vai vir. E a febre, doutora? Dente pode dar febre, eventualmente pode acontecer. Na verdade, os nossos livros de medicina não explicam, mas a gente, no dia a dia da pediatria, a gente vê que pode acontecer um pouquinho de diarreia, febre, mas nada muito importante. E, doutor Marcelo, olha, a Camila Moreira, de São Bernardo do Campo, São Paulo, tem uma outra pergunta. Tem um bebê, Pedro Daniel, de 1 ano e 1 mês. Ele não quer comer comida sólida, é um sacrifício. O que eu devo fazer? Olha, Camila, a introdução alimentar realmente não é fácil. O que deve ter acontecido é que no comecinho você deve ter sido um pouco mais boazinha com ele e hoje ele não aceita. Então, conversa com o teu pediatra, vai ter que ser feita toda uma reeducação alimentar, mas é extremamente importante que uma criança de 1 ano e 1 mês aceite comida sólida. Não pode ficar só amassadinho nessa idade. Ele já deveria comer, inclusive, o que vocês comem na mesa hoje. Bárbara e Camila, obrigada por escreverem. E acessem também nossa página no site da TV Cultura. Lá tem a seção Momento com o especialista que tira as dúvidas dos telespectadores. Então, doutor Marcelo, Tário, obrigada por terem vindo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Você se anima a ter mais filhos ou a Helena tá pequenininha ainda? Ai, tem hora que sim, tem hora que não. Tem tempo ainda, Tem ela é tão tempo. novinha, né? Obrigada, doutor Marcelo. Tem algum site que... Obrigado, meninas. É um prazer com vocês. Tem o pediatriaemfoco.com.br. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Hoje falamos sobre os primeiros 1000 dias do bebê. E a nossa dica desta vez é o filme O Começo da Vida, de Stella Renner. Até a próxima. Tchau, até! Bom, pessoal, apesar da gente ter falado muito dos 1000 dias, eu queria aqui, como profissional que vejo as crianças depois dos 1000 dias, lembrar que a gente tem que se preocupar com 1000 dias, 2000, 3000, o resto da vida. São nossos filhos, a gente vai ter preocupação pro resto da vida, então tem que lembrar e principalmente estar presente do lado dos pequenos todo o tempo.